Gente, o enunciado 08 foi feito em Brasília, numa reunião do GNDH, na comissão da COPED. Esse enunciado trata do direito humano, o direito humano... ai, gente, eu estou nervosa. Espera aí. Do direito humano à alimentação adequada. E, nesse mesmo ano, nessa mesma reunião, foi elaborado também, aqui, ó, esse enunciado restou definida uma atuação conjunta do Ministério Público Nacional nessa matéria de segurança alimentar nacional, ou seja, o Ministério Público Brasileiro todo ia trabalhar a segurança alimentar e nutricional. Bom, eu vou ser bem rápida, porque eu não quero ultrapassar o tempo, não. E, em 2024, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, vendo que tinha que cumprir essa meta, criou o grupo GNA Social, que fala Grupo Nacional de Atuação do Ministério Público em Apoio Comunitário, Participação e Inclusão Social, Combate à Fome, no qual o Ministério Público Capixaba faz parte, tem assento lá. Bom, e em julho de 2024, teve a primeira reunião do GNA Social, e foi lá elaborado o protocolo de intenções pelo MDS, junto com o CNPG, e a finalidade é que o GNA Social trabalhasse alguns objetivos. Acho melhor pegar isso aqui, né? Melhor falar assim. Os objetivos. Primeiro, promover o direito humano à alimentação e indução adequada. O segundo, fortalecer o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. A doutora Isabela sabe bem isso, porque é um trabalho contínuo que ela faz mais ainda detalhadamente em relação ao agrotóxico, né? Mas a gente sabe que é uma luta, né, doutora Isabela? O terceiro, capacitar membros e servidores do Ministério Público sobre segurança alimentar e nutricional. O quarto, mobilizar os ramos do Ministério Público para implementar a recomendação 97/2023 do CNMP, que fala o quê? Que os promotores têm que trabalhar junto ao município a adesão à CISAM. A gente precisa muito disso. O quarto que é mobilizar os ramos do Ministério Público, a acreditação dos iniciados, 08, que é o direito humano à alimentação adequada, e o 9, que fala também da adesão ao CISAM e a criação das comissões, o CONSEA e o PLANSAM. Precisa ter feito isso para que todo o trabalho seja efetivado. Apoiar ações de garantia do direito humano a estar livre da fome e inclusão socioeconômica. Bom, isso aqui é âmbito nacional. A gente vai trazer agora, isso aqui é muito importante, gente, para o nosso Estado. E aqui, em âmbito local, o CACO instaurou 78 procedimentos SEI, visando orientar e assessorar a atuação dos promotores de justiça na matéria. Então, temos os seguintes resultados. Foram instaurados 62 PAs, 1 PGA e 3 notícias de fato, para tratar a matéria, totalizando 66 procedimentos GAMPs e 78 municípios. A meta do GNA Social era atingir 50% de municípios com procedimento estourado no período de novembro de 2024 a novembro de 2025. Nós já superamos a meta, viu, gente? Obrigado, colegas, que vocês estão trabalhando efetivamente para que isso aconteça. E o Ministério Público do Espírito Santo é o primeiro Ministério Público que atinge a meta. Isso é muito gratificante. Bom, 64 promotores de justiça requisitaram informações e 20 emitiram notícia recomendatória visando a adequação dos dispositivos de SAM em seus municípios. Em 2023, dos 78 municípios capixaba, somente 6 CONSEAs estavam ativos e em funcionamento. Em 2025, 25 municípios já informaram possuir CONSEA ativo. Quer dizer, apesar de achar que é pouco, mas na assistência social isso é muito. É um trabalho de formiguinha que está sendo... que os colegas estão entendendo e estão trabalhando isso. Em 2025, temos um total de 15 municípios com adesão à CISAM, vários municípios, e 9 aguardando publicação pelo MDS. Em 2025, numa reunião, 5 minutos, técnica, entre o CNPG e a GNA Social, lá no Piauí,
foi o lançamento da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa de Justiça, e a nota técnica 01 de 2005, também feita pelo GNA Social e CNPG. Essa campanha, Quem Tem Fome Tem Pressa de Justiça, foi coordenada nacionalmente pelo nosso Ministério Público. É muito orgulho para a gente. Eu queria até, passando aqui rapidamente, se pudesse, colocar a nossa campanha. É só apertar aqui que vai, será? Eu preciso colocar a campanha para vocês. Bom, antes de ter a campanha, porque eu não sei... É a campanha de Quem Tem Pressa Tem Fome de Justiça, que eu pedi para colocar. É 3 minutinhos, assim. Não sei se dá tempo. Bom, a nota técnica, que é muito importante que os colegas entendam, que mesmo se argumente ser adesão ao CISAM pelos municípios, apenas voluntária, porque é isso que os municípios falam, a realização do direito humano, a alimentação e nutrição adequadas é obrigatória. Isso significa dizer que aos municípios não é facultado eximir-se da garantia da efetivação do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, em seus diferentes níveis de obrigação, quais sejam respeitar, proteger, promover e prover. Porque, às vezes, os municípios falam, eu não sou obrigada a aderir ao CISAM. Sim, mas eles teriam que ter outra iniciativa, e isso não acontece, e a gente precisa muito que os colegas trabalhem essa adesão. É isso que a gente veio mostrar. Bom, o meu tema nesta edição é a implementação de políticas públicas entre a essência e a aparência. Bom, nessas últimas décadas, nós temos gastado muita energia discutindo exatamente essa ampliação de atribuição do Ministério Público. Essa participação na implementação, no fomento às políticas públicas, ultrapassando aquela tradicional atuação na área criminal. Então, nós temos discutido fortemente essa atribuição nossa, e, além disso, nós temos também discutido mecanismos para nos desincumbir desta função, desta difícil missão. Isso também tem atraído a nossa atenção, construído mecanismos, núcleos, centros de apoio, instrumentos, a exemplo dos termos de ajustamento de conduta, notificações recomendatórias, ações judiciais, para, de fato, exigir do Estado que eles forneçam todos esses direitos previstos na Constituição Federal e que, portanto, nós somos guardiões desses direitos. Temos também, muito além do fomento, e na medida em que há a implementação, nós temos também procurado realizar um monitoramento, um diagnóstico a respeito da forma como esses serviços eles têm sido executados, realizados, tanto aqueles serviços obrigatórios, e aí a gente cita CREAS, CRAS, as unidades básicas de saúde, as instituições de ensino, como outros serviços que estão relacionados a direitos fundamentais, como a equipe de saúde mental, a gente vai falar um pouco sobre ela em seguida, um disque silêncio no município, a instituição de idosos, que também se trata de um serviço essencial, muitos serviços que são relevantes para o município. E, nesse contexto, nós nos deparamos com frequência com uma frustração. Percebemos que, na realidade, há muito mais de aparência do que de essência. Nós nos deparamos com posturas no sentido de dar a impressão de que o serviço ele é bem executado, mas, na realidade, essa eficiência na prestação do serviço ela ainda deixa muito a desejar. E nós, então, saímos daquela etapa do fomento, de incluir aquele serviço na agenda do município e partimos para o acompanhamento. E, na medida em que a gente verifica ali uma má prestação do serviço, a gente naturalmente parte novamente para recomendações de ajustes e para uma continuidade do monitoramento. Mas me parece que nós precisamos concentrar uma parte das nossas energias em um momento intermediário entre essas duas fases. Implementar política pública é muito complexo. Nós estamos muito habituados à nossa atividade jurídica e, quando nós caminhamos para essa outra seara, nós nos deparamos com uma série de desafios, diversos desafios. E nós necessitamos, na minha concepção, também nos debruçar a respeito da implementação propriamente dita. Como, então, ocorrerá esse momento entre o fomento e o monitoramento? Quais são, então, os entraves, os desafios e as dificuldades existentes no setor público em que nós podemos já nos antecipar e, portanto, exigir, fomentar, no sentido de que o serviço sugerido, ele de fato ocorra da maneira como nós pretendemos, ou seja, ele ocorra de maneira efetiva.
Para isso, então, eu acredito que nós precisamos refletir, e eu trago aqui algumas sugestões, como itens que nós precisamos, talvez, incorporar nesse processo de, muito além de fomentar, muito além de diagnosticar e verificar, mas, de fato, trazer toda essa modernização que nós estamos implementando na nossa casa para o setor público. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Nós nos deparamos nas nossas comarcas com muita precariedade, com prestação de serviços públicos, muitas vezes precários, e nós precisamos, sim, com muita criatividade, tentar levar a esse setor público uma nova forma de gestão, uma nova forma de modernização. Eu acho que nós precisamos, no primeiro momento, também aperfeiçoar os mecanismos de avaliação qualitativa do nosso trabalho. Com frequência, nós somos avaliados apenas de maneira quantitativa, exatamente pelas dificuldades de analisar qualitativamente o resultado daquela atuação extrajudicial, porque pode ocorrer do promotor de justiça ele atuar com qualidade jurídica, entretanto, não alcançar o resultado exatamente porque faltaram ali algumas intervenções complexas dentro daquela outra instituição. E é necessário que também essa avaliação, ela contemple essa análise qualitativa em termos do resultado que foi alcançado, porque eu acredito que isso irá incentivar o promotor de justiça para que ele possa, então, de fato, exigir da municipalidade, do Estado, muito além de uma aparência de prestação de serviço, de algo ali simplesmente com uma forma de expor ao membro que está acatando uma recomendação, mas de fato prestando um serviço efetivamente. E aí eu cito uma frase muito comum lá na época do Império Espanhol, a frase acata pero no se cumple. Era exatamente aquela postura da colônia de acatar uma regra, acatar uma lei, mas não cumprir, seja por discordar do seu teor, ou seja por haver uma inviabilidade material do cumprimento daquela norma. Então, com frequência, nós vemos isso. Eu acato a recomendação apenas na aparência, formalmente, mas efetivamente aquele serviço ele não é prestado. E eu me deparo com uma série de exemplos. No meu município, eu cito um exemplo que me vem à cabeça aqui, que é o funcionamento do Disque Silêncio, que nós celebramos um TAC, mas a falta de uma fiscalização ali constante leva exatamente à fragilização do serviço. Isso acontece em uma série de outros serviços. Bom, me parece necessário também que haja um incentivo à nossa formação voltada ao tema políticas públicas. Eu acho que a gente precisa, de fato, incorporar essa percepção, temos que nos qualificar para compreender exatamente a complexidade do tema política pública, que não é muito distinto ali da nossa atuação jurídica. Nós estamos muito habituados ali ao trabalho jurídico, ajuizamento de ação, oferecimento de denúncia, realização de audiência, que acaba ali com o recurso, via de regra. Mas o tema política pública ele é de uma complexidade muito maior. Nós precisamos, de fato, reconhecer o nosso pouco conhecimento. Nós precisamos, de fato, ter humildade para isso. Nós precisamos também, eu acho que esse é um ponto importante, promover a disseminação no setor público de estratégias de gestão de pessoas e liderança. Isso que nós estamos passando internamente, nós precisamos também transmitir para o setor público. Nós estamos passando por uma verdadeira revolução em termos de gestão de pessoas na nossa casa. Alterando totalmente as formas de relacionamento humano, nós precisamos também transmitir isso para o setor público, com uma gestão de pessoas baseada na confiança, motivação, engajamento, propósito, interdependência, trabalho em equipe, desenvolvimento de talentos. Nós precisamos também, me parece relevante, nós refletirmos como nós podemos interferir ali junto à gestão pública no sentido da escolha de secretários municipais. Eu considero isso um drama que nós nos deparamos diariamente, escolhas absolutamente arbitrárias, muitas vezes, por critérios exclusivamente políticos. É lógico que a política ela está presente, é lógico que está, mas é necessário que haja critérios minimamente técnicos. Não dá para a gente continuar com secretários de assistência social oriundos das igrejas, de igrejas evangélicas. Então, isso realmente é uma dificuldade que a gente enfrenta. A gente precisa pensar formas, talvez ali participar mais ativamente da transição política no nosso município, para que a gente consiga, de alguma maneira, influenciar essas escolhas. Enfim, são perguntas que eu faço. Não estou trazendo respostas, mas perguntas. Incentivar o controle social das políticas públicas pelo cidadão, a gente precisa incentivar. Nós estamos aqui também para ser
todos os órgãos precisam de fiscalização, nós somos fiscalizados, e nós temos, talvez, formatos utilizando aí da tecnologia para que o cidadão possa controlar esse exercício, e nós, talvez, estabelecemos formas tecnológicas de acessar esse feedback dado pelo cidadão para que a gente possa, efetivamente, avaliar. Então, talvez o cidadão, talvez seja a melhor pessoa para, de fato, avaliar a prestação do serviço. E nós não podemos ter medo de atribuir a ele, então, essa capacidade, porque se isso pode aumentar o nosso serviço, certamente aumentará para melhor. Talvez nós termos, então, núcleos de monitoramento de políticas públicas, ouvidoria do cidadão, trabalhar a continuidade da prestação do serviço público. Recentemente eu enfrentei uma dificuldade enorme no escritório social de Piúma, exatamente porque ele estava sendo exercido as funções desempenhadas por designação temporária, então nós tivemos que interromper o funcionamento. Então, de fato, nós temos que trabalhar com a redução dessas atividades temporárias, né, desses servidores temporários. Ampliação, talvez pensar no núcleo interno de fomento e monitoramento de políticas públicas para interação com o setor acadêmico, interação com a sociedade civil, investimento em tecnologia, exatamente para esse setor público, para que o setor público, ele de fato alcance essa modernização que nós estamos alcançando. Temos sim que ampliar nossa capacidade de diálogo, né? Saber que realmente nós temos que entender as limitações, nós não podemos simplesmente impor, porque nós precisamos sentar na mesa e construir coletivamente, entendendo as limitações orçamentárias de pessoal. Do contrário, nós continuaremos ainda no campo da aparência, em que vai haver um acatamento das nossas determinações, mas as nossas determinações, elas naturalmente não serão cumpridas, porque haverá uma compreensão, uma percepção de que nós não entendemos ali aquela realidade e a dificuldade do município. Bom, basicamente era essa a mensagem que eu queria transmitir para os colegas hoje. Obrigado. Meu objetivo aqui, senhores, não é compartilhar com os senhores informação de mérito ou conteúdo sobre o documento que foi produzido em Aracruz, em conjunto com outros municípios. Nós produzimos esse documento, Protocolo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Escolar. Foi um documento, e meu objetivo aqui é compartilhar com os senhores a experiência e o processo que nos levou à execução desse projeto. Esse trabalho está diretamente relacionado ao atentado, à tragédia que ocorreu há 3 anos atrás, no dia 22 de novembro, na escola estadual Primo Beach, em Coqueiral, Itaparica, e na escola particular em Coqueiral. Já vão fazer 3 anos, né, dessa tragédia, e essa tragédia gerou muitas consequências, né, danos individuais e danos coletivos, né, consequências muito danosas a coletividades, à comunidade local. Na Promotoria de Justiça, nesse pós-evento traumático, nós recebemos um aumento muito grande, senhores, de atendimento de pessoas que foram direta ou indiretamente atingidas pela tragédia, situações, buscando sempre informação e esclarecimento sobre situações de possível violência que poderiam escalonar, né, para algo mais grave, uma tragédia. E essa tragédia ela impactou de forma muito severamente a comunidade escolar. Eu notei, inclusive, que essa tragédia impactou, inclusive, a educação especial, porque os casos de desregulação das pessoas com espectro autista passaram a ser vistos com preconceito pela comunidade de famílias, né, pelos próprios professores, comunidade escolar, e que no imaginário popular as desregulações passaram a ser vistas como possíveis causadoras de um escalonamento para uma violência grave ao nível da tragédia que foi produzida no dia 22 de novembro. Né? O protocolo ele busca compilar situações cotidianas da escola que retratam uma possível origem de uma violência, que podem escalar uma violência escolar grave, uma tragédia, né? Buscando dar informação, passar informações tanto para o corpo escolar, para professores, colaboradores, né, como para as famílias.
E como é que a gente produziu esse documento? A gente passou a ter uma reunião, trouxemos a discussões em rodas não hierarquizadas, como foi dito aqui hoje, situações em um trabalho interdisciplinar envolvendo educação, saúde, assistência social, polícia, sociedade civil organizada, cada um na sua área, contribuindo e somando para a produção desse projeto, né? A importância do diálogo entre o Ministério Público, as secretarias, as instituições de ensino, a rede de proteção, residem na facilitação e comunicação, aprimoramento de entendimento, senhores, das demandas, e essa interação contribuiu fundamentalmente para a construção de estratégias práticas, promovendo uma atuação integrada com maior eficiência. Trabalhamos coletivamente, junto com os profissionais e colaboradores das escolas, os traumas que permeavam o imaginário coletivo, né? Tudo passou a ser motivo de medo, né? e preconceito. Então, a gente, em rodas de conversas, com a sociedade civil organizada, tanto isoladamente com o corpo escolar ou coletivamente, juntando saúde, assistente social, nós buscamos coletivizar o atendimento público, a aproximação do Ministério Público junto à sociedade e à comunidade, para tratar do trauma que foi gerado por essa tragédia, e compilamos um fluxo muito bacana, né, de situações que envolvem o dia a dia da comunidade escolar, né, e a forma como eles devem ser tratados, né, seja com a atuação da saúde, seja com a atuação da assistente social, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Polícia e o Ministério Público. Então, foi muito gratificante participar da elaboração do projeto. Nós conseguimos convidar os municípios de João Neiva, Fundão e Linhares, que participaram da elaboração desse documento, cada um em sua função, cada um discutindo e colocando situações concretas, né, que permeavam o trabalho cotidiano de cada um dessas instituições e pessoas, buscando organizar a informação para que todos possam ter um documento de fácil acesso para sanar dúvidas e fomentar a instrução e o esclarecimento da comunidade, principalmente da comunidade escolar. Nós encerramos a elaboração desse projeto, agradecer aqui a doutora Maria Cristina, no Centro de Apoio da Educação, que nos ajudou muito. E nós apresentamos esse projeto no início do ano, ele já está pronto, e hoje o trabalho é um trabalho de idas às escolas, de divulgação e distribuição do projeto, tanto para professores, inspetores, né, todos os colaboradores da rede de ensino municipal, as famílias, palestras junto com pais, familiares dos alunos, para que a informação seja divulgada, os casos de regulação não sejam vistas com preconceito e que todos saibam o que fazer, como atuar para... Esse foi o dia da apresentação. Tivemos a presença do prefeito Coutinho, doutora Maria Cristina, e toda a comunidade de Aracruz e Coqueiral e Itaparica, na divulgação do protocolo. E hoje a gente pode estar iniciando um projeto, junto com a Secretaria de Educação, de irmos às escolas, conversar com os pais e professores, divulgando, informando, buscando esclarecimento, para que todos saibam como agir, para que uma situação não escalone, não siga para uma tragédia tão grande como foi a que ocorreu em 22 de novembro, há 3 anos atrás. Bom, senhores, era esse o projeto que eu gostaria de apresentar aos senhores. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma apresentação de um projeto que nós
realizamos no ano de 2024, até o ano de 2025, e que ainda está em desenvolvimento. Nesse projeto, deixa eu só achar aqui o... Até aqui. Vamos lá. Como é que eu passo aqui? Você pode passar para mim? Só... Não. Tá. Então, sobre o que se trata esse projeto? Esse projeto é um projeto relacionado ao Comitê Intersetorial de Saúde Mental e Valorização da Vida. Eu tenho que contar uma história primeiro, para podermos visualizar como que esse projeto surgiu. O Centro de Apoio da Saúde, que eu estou atualmente dirigindo, nós realizamos um trabalho no município de Piúma. Lá tem um promotor valoroso, que ele é muito dedicado, muito comprometido, e nos acionou. Nós estivemos lá durante uma semana fazendo uma verificação da rede de saúde do município. Nesse trabalho, no momento da apresentação do trabalho, nós fomos instados por esse promotor para uma questão que estava acontecendo na cidade, que estava acontecendo nos anos anteriores, relacionada à saúde mental dos estudantes da rede do município. Tinham ocorrido algumas situações envolvendo tentativa de suicídio ou suicídios consumados. Daquele momento, eu enganjei o Centro de Apoio nesse projeto, porque eu já tinha tido uma experiência anterior na Penitenciária de Segurança Média 2, que também tinha um problema semelhante, e lá nós fizemos um trabalho. Daí, como é que foi desenvolvido o trabalho em Piúma? Para que eu pudesse desenvolver e com sucesso esse trabalho na minha mente, eu precisava que esse trabalho tivesse um viés intersetorial. Daí eu busquei, junto, o apoio dos especialistas, que, por coincidência, estão aqui também agora, que foi o Centro de Apoio da Educação, o Centro de Apoio da Defesa Comunitária, o Centro de Apoio da Infância e Juventude. Nós realizamos um grupo de trabalho, um comitê. Só que esse comitê, ele teve uma participação muito ampla, porque ele envolveu as secretarias de educação estadual e municipal, assistência estadual e municipal, IFES, aí teve uma participação da União, além da saúde local e da assistência social local. Com isso, nós criamos um grupo de trabalho, acho que pulou aqui, né? E como que nós fizemos essa situação? Nós fizemos várias reuniões conjuntas, a partir de agosto do ano passado até dezembro. O município de Piúma elaborou uma chamada linha de cuidado à pessoa com comportamento suicida. Essa linha de cuidado, ela transcorreu por todas essas áreas que eu citei para a inserção de informações no seu aperfeiçoamento. O Centro de Apoio da Saúde elaborou uma cartilha de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Essa cartilha, eu vou colocar ao final o QR Code para quem quiser baixar essa cartilha. E nós tivemos um encontro que foi realizado em fevereiro no IFES de Piúma. Essas aqui são algumas reuniões que nós realizamos na promotoria de Piúma, nesse intervalo de preparação, e foi criado um grupo de trabalho que ainda está funcionando até hoje. Ali nós temos algumas imagens do nosso evento no IFES. Nesse evento tivemos as dirigentes que eu acabei de citar aqui participando, o Dr. Gustavo Bacelar, que nos acionou, e foi quando nós apresentamos essa cartilha. Qual foi o resultado positivo dessa ação? Eu conversando com o Dr. Gustavo, um dos resultados mais simples e mais importantes foi a realização da interação das partes envolvidas, do colégio, da UBS. Eles começaram a se conhecer,
e atender uma linha de cuidado para aquela situação que eles fossem identificando, para que aquilo fosse adotadas as providências mais rapidamente possíveis para a sua solução. E nós, desde setembro do ano passado até agora, eu confirmei ontem, não tivemos mais nenhum caso registrado nas escolas do município de Piúma sobre essa temática. Então, eu só queria concluir, porque eu vou deixar para o cliente falar qual foi a impressão dele sobre o trabalho, né? Desde que ele fale o que a gente combinou, é claro, né? Mas eu vou concluir, dizer o seguinte: o Centro de Apoio Operacional da Saúde, ele está sempre à disposição de todos os colegas da área da saúde ou de outras áreas que tenham alguma necessidade que seja interrelacionada com as nossas tarefas, tá bom? Muito obrigado. Vou passar a palavra ao cliente para ele falar qual foi a impressão dele desse projeto. Bom, primeiramente eu quero agradecer a meu amigo Itamar pelo fantástico apoio que você nos deu, meu amigo. Foi fundamental o apoio do CAOPS. De fato, eu fui demandado pela rede municipal e estadual, na verdade, rede estadual e federal, onde estavam acontecendo, de fato, algumas situações graves, inclusive de suicídios consumados no ambiente escolar. Então, o ano de 2022 foi um ano difícil, 2022 ou 2023. Então, a partir daí, você imediatamente recebeu essa demanda, deu andamento e nós conseguimos criar um ambiente extremamente importante para cuidado dessa juventude. Na realidade, que ultrapassa a juventude, mas que também inclui essa juventude que vinha ali sofrendo nesse contexto de pós-pandemia. E eu quero dizer que esses avanços que nós obtivemos, de fato, nós já temos dados muito positivos. E eu recentemente tive notícia de que a equipe de saúde mental, ela tem de fato avançado nesse trabalho interdisciplinar. Eles agora estão realizando reuniões mensais entre toda a rede. A equipe, juntamente com o CRAS, o CREAS, a PAI, Conselho Tutelar, para monitoramento e discussão de casos concretos, para fazer um acompanhamento ali semanal de situações mais graves. Então, meu amigo, esse foi realmente um resultado de um trabalho conjunto entre promotoria e centro de apoio. Então, eu registro aqui a doutora Maria Cristina, ela constantemente está em Piúma, a doutora Maria Cristina já deve ter ido algumas vezes, a doutora Carla também me dá um apoio importante. Eu sou aquele promotor que está sempre recorrendo ao centro de apoio, que eu acho que vocês potencializam e muito o nosso trabalho. A gente tem que ter toda a humildade, saber as nossas limitações e como realmente as equipes do centro de apoio, elas potencializam. E esse é um grande exemplo. E, fazendo um link com aquela minha primeira fala, eu acho que essa equipe de saúde mental, ela de fato é uma inspiração para os demais setores públicos, porque eu percebo que talvez pela temática, a todo nível de engajamento, de empatia, de cuidado, de responsabilidade, de entrega desses servidores, que realmente pode contaminar positivamente os demais setores. A gente pode, a partir daí, olha aí que outro efeito inesperado, que a gente não poderia cogitar, mas ele pode também servir de uma inspiração para os demais setores públicos, para os outros equipamentos, para que os servidores, eles, de fato, encampem todo esse engajamento que, de fato, eu falei no início. Essa equipe de saúde mental realmente é um exemplo de atuação ali na essência. Então, ali, de fato, não há uma aparência, uma tentativa apenas de transmitir uma impressão de atuação. Eles realmente são engajados, estão realmente fazendo a diferença. Então, meu amigo, muito obrigado. Tá? A Piúma ganhou muito com esse seu apoio. Nós selecionamos dois projetos, né, que a gente vem desenvolvendo, né, durante esse ano. São projetos que estão no nosso radar e também são projetos que foram direcionados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Pode passar. E aí, o que eu trouxe aqui? Esse projeto Sede de Aprender foi um projeto que nós iniciamos, né, por direcionamento do Conselho Nacional, onde que nós, todos os estados da federação adotaram, né, tomaram essa iniciativa e nós desenvolvemos nas cidades que já foram apontadas como cidades, né, municípios que estavam com escolas sem a rede de água potável.
né? Então, esse projeto incumbia do Tribunal de Contas de todos os estados a adesão do Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. Então, nós fomos para campo desenvolver as ações, pode passar, em que envolveram muitos servidores do Ministério Público, os membros também do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Trabalho. Nós também contamos com o apoio do Centro de Apoio do Meio Ambiente, que também servidores participaram. Conseguimos visitar na semana de desenvolvimento do projeto, foi uma semana que nós desenvolvemos nacionalmente, o engajamento foi simultâneo, em 69 unidades escolares, dessas 66 estavam localizadas no campo. Os municípios estão aqui, Baixo Guandu, Castelo, Colatina, Linhares, Montanha, Mucurici. Nós conseguimos mapear todas as escolas que não possuíam banheiros, nem possuíam água potável, e algumas detectações foram de que no censo escolar eles qualificavam a escola de forma errônea, mas também muitas verídicas, né, que não chegava água nenhuma nessas escolas, tudo cacimba, né, poços artesanais, etc. Né? Aqui, 23 sem abastecimento de água, 19 sem água potável, 13 sem o esgotamento sanitário e 16 sem banheiro sanitário. Então, nós fizemos esse levantamento nacional, encaminhamos para o Conselho Nacional do Ministério Público e também encaminhamos para os promotores das respectivas comarcas para abrir os procedimentos e dar continuidade. Tá? Pode passar. E aí, um dos fatores aqui que a gente viu, deixa eu passar para cá. Deixa eu ver o tempo, 6 minutos, tá bom. Aqui é um outro desenvolvimento de um projeto da educação especial. O que eu quero dizer para os colegas? O Centro de Apoio, né, da Educação, ele é acionado pelos colegas das comarcas e a temática mais solicitada, né, da nossa atuação é a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí a gente tem o desenvolvimento de várias ações, onde a gente detecta a oferta inadequada ou inexistente das salas de recursos multifuncionais, que é as salas do AEE. Nós temos a detectação também de laudos médicos repetitivos, em que coloca o nome do paciente e no outro laudo, às vezes da mesma escola, com o sobrenome do outro paciente anterior. Então, nós já vimos isso. A falta de regulamentação, isso aqui é severo demais, a falta de regulamentação nos municípios sobre a oferta de profissional de apoio escolar, que vem sendo confundido demais com relação à requisição via decisões judiciais de professor especialista para dentro da sala, que já existe um professor regente, e quando não existe nenhum fundamento legal porque sustente a bidocência. Então, a gente viu essa situação, e aí a gente tem aqui o levantamento de 31 reuniões até agora, né, em promotorias, secretarias e câmaras municipais, 26 eventos de formação, capacitação, palestras e audiências públicas. Esses dados a gente fez um levantamento até ontem, né? Através do planner do CAOP. Pode passar. E aqui é o último slide, para mostrar para os senhores a quantidade de alunos que existem na nossa rede, no estado do Espírito Santo. Então, aqui o primeiro quadro, o quadro geral de evolução das matrículas na educação especial. A matrícula na educação especial, ela é exigida quando o estudante ele ingressa na escola e ele é identificado através do censo escolar que ele é um aluno público-alvo da educação especial. Então,
para vocês verem, olha como que está crescente. De 2014 para 2024, nós temos 51 mil estudantes matriculados na rede pública e privada, somada, né? E aí nós temos aqui o total de matrículas, só na rede pública, 748 mil estudantes, público-alvo da educação especial. A evolução da matrícula está crescente. E aqui no canto, deixa eu chegar para cá, nós vemos aqui a quantitativo de matrículas por etapa de ensino, né? Educação básica é de 4 aos 17 anos e 11 meses, então a gente vê que o quantitativo de matrículas lá dos 48.002 estudantes é na fase da educação básica, dos 4 aos 17 anos. E os demais alunos, né, com público-alvo da educação especial, estão na educação infantil, no ensino fundamental, aqui está classificado. Esse material fica à vontade para os colegas. Se tiverem alguma informação, desejarem fazer algum questionamento, eu fico à disposição. Estratégias de atuação estrutural no PROC, exemplo da crise sistêmica e organizacional da saúde capixaba. Obrigado, Itamar, pelo tema. Assim como o Itamar tinha agradecido o Gustavo pelo tema dele, eu vou agradecer o Itamar por ter dado este tema para eu trazer para vocês. Está acontecendo uma revolução na atuação do Ministério Público. Nós não atuamos mais para dizer o que está certo ou o que está errado, mas para enfrentar problemas complexos conjuntamente com os atores envolvidos e resolver esses problemas de forma ordenada e justa, para transformar a nossa sociedade, como é a missão constitucional do Ministério Público. Quando nós olhamos para o processo estrutural, o que nós estamos vendo é uma situação de fato desorganizada, desestruturada, o direito no ordenamento jurídico dizendo como deveria ser, e o processo que a gente tem que fazer é levar desse estado de coisas inconstitucional, desorganizado, para um estado de coisas constitucional reestruturado. Alguém está com o passador? Deixa eu ver onde é que ele está. Opa, está aqui. Já me avisaram que não é para apertar o laser. Ó, o caso concreto. Qual é o estado de coisas desorganizado? Tá? Um procedimento administrativo instaurado na Promotoria de Vitória sobre o fluxo de atendimento. E nós somos procurados porque, muito embora tivesse tido toda uma conversação com a Secretaria de Saúde Estadual para construir um termo de ajustamento de conduta e tenha ocorrido a redação desse termo de ajustamento de conduta, no final não foi possível assinar com a CESA esse termo de ajustamento de conduta. Ela se recusou a assinar, o termo já estava pronto. Então a promotoria vem e consulta no PROC, que é o nosso núcleo de atuação estratégica em direito processual, para saber como ajuizar aquela ação civil pública da forma estrutural. E pede um parecer. Qual era o problema? Qual é a crise sistêmica que foi demonstrada pela consulta da promotoria? Fila de espera por consulta de mais de 280 mil pacientes, fila de espera por exames de mais de 162 mil pacientes, fila de espera por procedimentos cirúrgicos de mais de 18 mil pacientes. Percebam aqui algo muito importante. Há uma vontade de resolver o problema. Havia um termo de ajustamento construído, mas não se conseguia avançar para o comprometimento. Percebam aqui um outro detalhe, que como se trata de uma situação estrutural, ela é naturalmente confusa. O doutor Itamar ainda trouxe a informação de que havia várias ações
civis públicas já ajuizadas pelo Ministério Público. Nós já sabemos que existem outras tantas ações ajuizadas pela Defensoria Pública e outras tantas milhares de ações individuais ajuizadas pelos advogados. Então, nós já temos um caos judicial instalado, conjuntamente com o caos da saúde, para atender essas demandas de cirurgias e de atendimentos por especialistas. O que nós fizemos foi olhar para o caso e dizer: Itamar, nós precisamos deixar o objeto o mais claro possível. Tem que diferenciar o que é falta de atendimento por especialista, porque tem uma série de problemas relacionados, o que é falta de atendimento cirúrgico, porque o problema também vai ter uma série de desdobramentos, e nós temos que tratar isso com um objeto determinado de forma estrutural. E existe base para esse tal processo estrutural? Existe lei sobre o processo estrutural? Não, mas nós já fazemos. E aí o que a gente apontou foi que o CPC permite um microsistema da tutela coletiva, que combina o Código de Defesa do Consumidor com a Lei da Ação Civil Pública, permite que existe uma recomendação geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que fala que o Ministério Público deve atuar de forma estrutural, que existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que fala que nós temos que atuar de maneira sistêmica e organizada nos processos coletivos. E eu vou convocar todos vocês por um curso que nós vamos fazer, Magistratura e Ministério Público, para sanear as 4.018 ações coletivas que nós temos hoje tramitando no Espírito Santo. Eles pediram ajuda do Ministério Público, pediram ajuda ao doutor Francisco, que me pediu para auxiliar com o NUPROC, e já estamos trabalhando para montar o curso junto com a EMS, porque nós temos que estar de braço dado com a magistratura, de braço dado com a solução desses problemas. Existe ainda uma recomendação do CNJ que fala que todo juiz deve identificar quais casos coletivos são processos estruturais, justamente para permitir o uso de técnicas como cooperação, suspensão das demandas individuais e reforçar o diálogo, que é a melhor forma de solução desses problemas estruturais. E, por fim, nós temos um precedente, né, do Supremo Tribunal Federal, o tema 698, que fala lá dos requisitos para que nós possamos tocar o processo estrutural como deve ser. E o principal requisito para o Ministério Público, que eu saliento para não deixar de gravar na mente de vocês: o pedido é de reconhecimento de um problema estrutural e de elaboração de um plano estrutural. O pedido não é de realização de concurso público, não é de oferecimento de leito de hospital, não é de contratação de especialista. O pedido é: reconheça o problema e me apresente como, com os seus meios, você tem condições de resolver. E agora, Juliana, em nome de todos vocês, se vinga de mim, me levantando o cartaz do tempo mínimo de 3 minutos que eu tenho para concluir. Se vale para vocês, vale para mim. Como identificar um problema estrutural? Está aí uma lista de critérios que os próprios juízes têm que seguir segundo a recomendação do CNJ. Então, orientamos, como estratégia do NUPROC, delimitar de forma objetiva e segmentada os 4 eixos de atuação: consultas, exames, procedimentos e cirurgias, indicando critérios mínimos, um termo de referência, justamente com base no entendimento do próprio CNJ, o enunciado número 93 da 6ª Jornada da Saúde: 100 dias para consultas, 180 dias para cirurgias. Fazer um pedido de audiência preliminar para a identificação consensual do problema estrutural. Voltar de novo a estender o tapete vermelho, a ponte dourada, doutor Francisco, o senhor sempre nos ensinou, na conciliação, oportunizar que a outra parte não saia de joelho, saia por cima,
porque assumiu a responsabilidade de ajudar a resolver o problema. E aí pedi que eles apresentem um primeiro plano estrutural. O que deve constar desse plano estrutural? Diagnóstico do litígio, as metas, os indicadores de monitoramento e avaliação periódica, cronograma da atuação, a matriz de responsabilidade, quem é responsável pelo quê, para que eu saiba de quem cobrar, o plano de alocação orçamentária, se for necessário alocar orçamento, critérios para encerramento do procedimento, que são justamente, né, os indicadores quantitativos e qualitativos, nesse caso, reduzir o prazo de 100 dias e reduzir o prazo para abaixo de 180 dias de espera de cirurgias. Tá? Este ciclo de atuação estrutural, e meu tempo já está quase esgotado, então consiste, pela nossa recomendação da Corregedoria do CNMP, diagnóstico do problema estrutural, plano estrutural, execução, monitoramento da execução, revisão e encerramento, quando a situação deixar de ser grave e contínua. Quando a gente já tiver, na maioria das consultas, um prazo abaixo de 100 dias, na maioria das cirurgias, um prazo abaixo de 180 dias. Muito obrigado.